Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Eu não sei, né, o motivo de não ter água, mas amanhã, nas primeiras horas, eu vou estar investigando e busquei, né, a água do meu filtro lá em casa. Aqui eu bebo, para os irmãos beber. E em nome de Jesus, amanhã nós vamos solucionar o problema, amém? Abra suas Bíblias comigo em Lucas, capítulo 6. Vamos dar prosseguimento, né, àquela série que nós estamos estudando. Lucas, capítulo 6. Hoje nós vamos ler do 39 em diante. Lucas, capítulo 6. Eu tenho me debruçado, né, sobre esse capítulo e ele tem falado comigo. E eu creio que se ele tem falado comigo, ele vai falar com a igreja. A palavra do Senhor nos diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 39. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vê tu um argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Amém. Os irmãos podem se assentar glorificando. Jesus, ele ensinou muito, né, por parábolas. E aqui nós estamos vendo, né, mais uma parábola de Jesus. Os irmãos já sabem o que é uma parábola? Parábola, né, uma doutrina, ou algo da parte de Deus, né, que Jesus trazia para nós de uma forma ilustrada. Às vezes, quando nós ilustramos alguma coisa no altar para poder ter uma facilidade de explicação, nós estamos usando de uma parábola, né? Ou seja, ó, é uma narrativa fictícia, né? Que ela assim, não precisa ser verdade, você não precisa citar o nome da pessoa, mas geralmente nós usamos com verdade. Mas apropriada, mas figurativamente. Ou seja, ela é uma figura daquilo que a gente está querendo, né, trazer para a igreja. Durante essa ministração eu farei, né, o uso de algumas parábolas para facilitar o nosso entendimento. Quando eu for falar alguma coisa no sentido de parábola, eu vou trazer para os irmãos, né, para os irmãos entender. Mas achei interessante que esse primeiro versículo, né, que Jesus traz aqui para nós, ele fala, né, pode porventura um cego guiar outro cego? Aí a gente fica assim, né, poxa, mas o que Jesus está falando? É claro que vai cair. Só que Jesus não está falando realmente de um cego. Ele não está falando de pessoa cega, né? Mas sim de pessoas que têm atitudes erradas e querem ensinar outros. Você já entendeu? Jesus está usando, né? Ele estava ali danando com os fariseus, mas não falava para você, ó, você não sabe o que você está ensinando. Aí ele usa uma parábola, né, para confundir. Então isso é... A gente vê que através dessa parábola de Jesus, né, o sentido aqui para nós, hoje cristão, é que nós temos uma necessidade de aprender o modo certo de viver. Nós temos uma necessidade de aprender como viver, né? Antes de querermos discipular outros, primeiro nós temos que ser discipulados. Antes de eu querer ensinar a outro, primeiro eu tenho que sentar para aprender. Eu tenho que ouvir. Porque às vezes tem muitas pessoas que querem ensinar aquilo que não sabem.
Então, como Jesus, como discípulos, né, que nós somos de Jesus, nós devemos ter a ciência ou a certeza de que nós estamos vendo com clareza, irmão, não embaçado, para poder guiar outros. Porque às vezes nós vivemos uma vida de qualquer jeito e queremos ser espelho, queremos ser exemplo. E aqui Jesus está nos trazendo, né, a realidade de como as coisas funcionam, né? Ou seja, se nós somos, você, se nós somos realmente bons cristãos, mas não percebemos em nós a cegueira que nós temos, porque todos nós temos cegueira em algum lugarzinho da nossa vida. Como a pastora ministrou aqui sexta-feira, a gente tem que olhar sempre para dentro de nós para ver se não tem alguma coisa de Judas. Também, dessa mesma forma, nós temos que olhar para dentro de nós para ver se nós não estamos tendo alguma cegueira. Porque às vezes o pastor de vocês, já imaginou um pastor de vocês aqui com a cegueira levando vocês tudo para o abismo? Não salva nem ele nem vocês. Isso é o motivo que Jesus está falando sobre cegueira, né? E aqui, quando ele fala de cegueira, ele está falando que o cego aqui, né, não é discernir, ou seja, não discernir com quem você anda. Quando você não vê, você não observa a pessoa que está caminhando ao seu lado, o que ele faz, o que ele está aprontando, você está sendo cego. Quando nós não observamos as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas com quem nós andamos, as pessoas com quem nós relacionamos, nós estamos sendo cegos. Porque a maioria das pessoas, né, eles começam a nos conduzir. E às vezes nós nos abrimos para as pessoas, contamos ali as nossas angústias, os nossos segredos. E a pessoa, não, vou resolver seu problema. Vou te resolver. Isso é dar com pessoas que são cegas. Alguém já ouviu, né? Tipo assim, quando acontece alguma coisa de errado dentro do relacionamento, aí a mulher geralmente vai ali conversar com a outra amiga e fala, dá o troco. Não é mais ou menos por aí? Isso é cegueira. Você está andando com alguém cego. Você está ouvindo pessoa cega. Pessoa que não tem conhecimento para falar para você. E o ser cego, né, que aqui você pode andar com alguém cego, mas o ser cego aqui também é quando você quer ensinar, quer direcionar alguém sobre algo que você não tem conhecimento. Esse também é outro porém. Eu estou falando dos dois cegos aqui. Aquele que quer guiar alguém, mas não sabe nem para onde é que ele está indo. Né? Não me segue não, que eu estou perdido, mas está segurando alguém ali, levando com ele. E o outro que ainda está andando com ele, dois cegos. Nós temos que ver em qual desses cegos nós nos encaixamos. Se nós já estamos maduros o suficiente para instruir alguém, ou se pelo menos eu estou maduro o suficiente para não andar com quem vai me levar para o mau caminho. Eu tenho que abrir os meus olhos, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ter essa observação sobre as pessoas que estão à minha volta. Porque às vezes isso acontece dentro do próprio lar, irmãos. Às vezes dentro do próprio lar acontece, um ou outro ali quer levar, né? A mulher quer, não, vamos para tal lugar que lá é bom, não, ela não é de Deus, não. Ou então o homem, ó, eu vou, vamos, não. Observa quem você está andando, né? Porque assim, para mim ajudar alguém, eu tenho que ser bem instruído. A palavra de Deus fala que eu tenho que ser bem instruído para termos em nós o reflexo de quem? De Cristo. Porque eu não posso ensinar as pessoas de acordo com a minha vontade. Eu não posso falar para vocês da minha vida, tipo assim, ó, faz assim que vai dar certo. Não, eu sou eu, vocês é outra pessoa. Mas eu posso falar de quem é exemplo para nós dois, para nós todos. Porque ele é exemplo. Ele nos ensina a caminhar, ele nos ensina a viver. Ontem o pastor, né, que ministrou lá, a gente conhece ele há muito tempo, anos, né, tipo assim, de estar perto dele de vez em quando, mas nunca tinha visto ministrar. Que palavra abençoada. E ele falou algo, né, aquele que eu coloquei no status, acho que a pastora colocou, né, o pastor Caio, Fábio Júnior. É algo interessante, que às vezes nós queremos falar para alguém da palavra de Deus, mas nós não temos tempo de estudar a palavra de Deus, nós não temos tempo de ler a palavra de Deus, mas eu quero falar para alguém
da palavra de Deus. Como que eu vou ensinar se eu ainda não aprendi? Eu vou estar sendo um cego guiando outro cego. Eu vou estar falando de algo que eu não sei, para quem também não sabe nada. O que eu estou trazendo aqui para nós hoje, irmãos, é um despertamento. Um despertamento para nós como igreja, que às vezes nós vemos pessoas que quer orientar sobre casamento, quer falar sobre casamento. Aí você olha para a vida dele, a casa dele está desabando. Ele não tem, entendeu? Uma base, ele não tem um bom relacionamento, ele quer falar de casamento. Pode, irmão. Você não pode ouvir. Para você ouvir, você tem que ter experiência naquele assunto, você tem que ter entendimento naquele assunto. Eu vou lhes contar uma parábola que aconteceu, mas é uma parábola, porque eu não vou citar nomes, mas vocês vão entender. Um determinado tempo, alguns anos atrás, sentou no sofá da minha casa um casal de pastores, né? Naquela época eu tinha saído de um ministério, né? E estava só visitando algumas igrejas, tinha visitado a igreja dele, ele bateu lá no meu portão, querendo que eu fosse congregar mesmo com ele. E aí nesse nosso meio tempo ali, nós conversando, nós falando, né, falando sobre pastoreio, falando sobre ministério, falando sobre obreiros, né, que eu tento o máximo possível, irmão, ter o maior zelo pela obra de Deus, porque eu sei o que pesa sobre mim e sei o que pesa sobre os irmãos. E nós conversávamos ali sobre uma pessoa, né, que também congregou com ele, e ele falou para mim, essa pessoa ele não tem a menor possibilidade de pastorear. Eu falei, mas por que ele não tem condição de pastorear? Ele falou, não, porque ele tem dentro da casa dele filhos que não vivem na presença do Senhor. Na hora ele falou aquilo, eu falei, mas então eu também não tenho condição nem de ser crente. Eu tenho 2 filhas que não estão na presença do Senhor, conhecem a palavra, nasceu dentro da igreja, mas hoje não estão. Aí ele virou para mim e falou assim, eles moram dentro da sua casa, eles cometem o que comete dentro da sua casa? Eu falei, não. Na minha casa, eu, meu filho e minha esposa servimos ao Senhor. Elas não moram comigo, já são casadas. Falei, então não tem nada a ver. Aí ele falou para mim, lê 1 Timóteo, né? Porque na hora eu fiquei um pouco radical. Falei assim, mas por que não posso? Se não pode, eu também não posso. Ele falou, não, lê 1 Timóteo. Eu quero colocar para os irmãos, porque às vezes a gente fala as coisas, né? Tem hora que acontece dentro da igreja, situações que às vezes o pastor ou a pastora tem que tomar alguma atitude e às vezes nós não somos compreendidos. E geralmente as nossas atitudes são bíblicas, né? Não é algo da minha parte. Ele falou, lê 1 Timóteo 3. Eu falei, sim. O que um obreiro tem que ter, né? Estamos no mesmo assunto, irmão, não abrir parênteses, não. Para ser obreiro que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu falei, obrigado. Agradeci a pessoa que me orientou. Por quê? Isso acontece, isso é um cego criando outro cego. Vocês se sentiriam bem com o pastor de vocês, que está aqui em cima do altar, se ele fosse um homem cheio de problema? Que vocês chegassem numa loja aí para comprar uma roupa, né? Aí conversando lá, você era da igreja, né? É daquele pastor Del Carreiro, é? Que ele não paga ninguém. Como é que vocês ficariam lá nessa hora? Eu estou falando de mim, mas serve para nós todos. Nós somos exemplo como cristão. Nós não podemos ser cegos, nós temos que ver o que a palavra de Deus nos pede, né? Então, assim, quando eu vi isso aqui, eu entendi, porque o apóstolo Paulo, ele nos chama a uma responsabilidade, quando ele fala assim, ó, sede, né, meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou seja, imite a Cristo, seja igual a Cristo. Cristo não era cego, Cristo não fazia coisa errada, por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que viver olhando para trás, olhando para as coisas erradas, olhando para aquilo que não me pertence mais? Que aí as pessoas falam assim, por que, né, eu sou um péssimo administrador e eu quero ensinar alguém a administrar dinheiro. Como?
É cego guiando cego, irmão. Tem pessoa que não consegue administrar, entendeu? Não dá conta. A gente lê na Bíblia Jesus falando ali no poço, né, da mulher samaritana, e fala assim para os discípulos: vai lá na cidade, pega uma comida lá, depois nós pagamos. Eu vou esperar vocês aqui. É assim que ele fala? Vai lá na cidade e compra. Se é para comprar, é para pagar. É exemplo. É exemplo para nós. É exemplo para nós como cristãos. E às vezes nós não queremos, né, viver dessa forma. Às vezes nós queremos viver da forma que me agrada. Aí eu sou um péssimo esposo, eu sou uma péssima esposa. Ó, faz assim, 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 vai dar certinho no seu casamento. Não vai não, irmão. Não vai dar não. Vai dar ruim. Vai ter problema. Se a pessoa não entender o que a Bíblia fala a respeito de união, uma só carne, homem e mulher, se ele não sabe o lugar dele, se eu não sei o meu lugar, se a minha esposa não sabe o lugar dela, ela não consegue orientar. Ela vai trazer transtorno na vida de quem ela for orientar. Nós temos que conhecer o nosso papel, nós temos que saber o que a Bíblia fala para mim, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir. Porque senão as pessoas que vierem até mim voltarão cegas, mais cegas ainda. Terão os lares destruídos, terão finanças destruídas. Por quê? Porque nós não sabemos o que estamos falando. Nós não sabemos como nós vivemos. Pessoas, irmãos, que não criaram os filhos dentro da palavra do Senhor, que não deram conta de direcionar, eles não têm condição de falar sobre filhos. Eles podem até te falar assim, ó, não faz assim não, que eu fiz e deu errado. Mas te dar um conselho, ele não pode. Ele pode te avisar. Então nós temos que aprender isso. Isso é o quê? É um cego guiando o outro. Eu não posso ensinar para vocês aquilo que eu não vivo da palavra de Deus. Eu estaria sendo um demagogo. Eu estaria sendo falso. Eu estaria sendo mentiroso. Quando eu falo aqui para os varões, quando nós reunimos aqui, ó, você tem que tratar bem a sua esposa, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que ouvir a sua esposa olhando no olho dela e não passando o dedo no celular. Quando eu falo isso para os homens, é porque eu faço. Eu estou deitado estudando, entendeu? Porque eu sou folgado. Eu faço o meu sermão, depois eu deito e vou ler deitado. Ela chega lá para conversar comigo, eu acho que ela vai falar tipo assim, nego, isso assim, assim, né? E pronto. Aí ela começa, e vai uns 3 minutos, eu fecho o tablet, coloco do lado, ou o celular, põe. E tem coisa que ela fala assim, eu já te falei isso? Eu não, já ouvi 2 vezes. E continuo ouvindo, olhando no olho dela. É minha esposa, é a minha mulher, é ela que cuida de mim. Então eu tenho que entender esse lado, e nós às vezes não entendemos, entendeu? Tipo assim, se eu vivo isso com ela, eu posso falar para os irmãos que se fizer isso, vai dar certo na sua vida. Esse tipo de conselho eu posso dar. Por quê? Porque eu faço, eu vivo isso na minha casa. Eu, nesse sentido, eu não vou estar sendo um cego. Mas presta atenção, irmão, em quem você está ouvindo ou quem está te aconselhando. Presta atenção. O conselho, às vezes, você pode até achar que ele é bom, mas se a pessoa não tiver uma estrutura, não tiver vida com Deus, você está sendo direcionado por um cego. Você está sendo guiado por um cego. E 2 cegos caem aonde? Buraco. Vocês têm que ter isso na vida de vocês. Aí a minha pergunta, né, só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou trazer para o nosso literal do nosso dia a dia, né? Perguntas, né, que eu falo que vale para a vida. Isso vale para a vida. Alguém aqui teria coragem, por necessidade ou por saúde, né? Vai no nutricionista se consultar com a nutricionista gorda ou nutricionista bem gordão. Vocês vai? Nutricionista é quem te educa para alimentar. Se ele está gordo, ele tem como? Alguém trataria de dente com o dentista banguelo? Você chega lá para conversar com o dentista, ele dá uma risadinha para você, você fala, opa, tá faltando umas coisas aí. Aí você senta lá na cadeira e deixa ele mexer com você? Geralmente, não. Entendeu? É isso que eu estou trazendo para nós. Ele não faria isso. É tão interessante isso que às vezes você não entende. Há muitos anos atrás, mas muitos mesmo, deve ter uns 20 anos isso. A minha filha caçula precisava extrair o siso. Acho que é siso mesmo que chama, né? Siso. Os dentes lá de trás, por causa de aparelho.
Aí eu conversei com os colegas, "Ó, tem um dentista ali que é mais barato, ele é legal, vai lá." Certinho. Fui lá no dentista, lá, né? Cheguei, não tinha secretária, bati na porta. Aí me aparece lá o cara maior do que eu, assim, ó, grandão, a camisa chapiscada de sangue, só chapiscada, tá, irmão? Assim, um sinalzinho de sangue. Aí eu olhei aquilo, né? Só extrai os dentes cisos? Aham. Quanto que é? R$ 50 cada, eu tiro os 4 na mesma hora. Falei, não, certinho, eu vou ver e falo com o senhor. Eu paguei 150 por cada dente num outro dentista. Pra minha filha, não era nem pequeno. Entendeu? E o outro extraiu só 2, depois extraiu mais 2. Então, assim, por que eu não fiquei com esse lá que era mais barato? Ele era dentista. Porque tem coisas que a gente olha e não consegue aceitar. Então a gente tem que ter esse olhar na gente, irmãos. Esse olhar. Você chega numa pessoa dessa forma, você não consegue. Se eu colocasse todo mundo aqui dentro do ônibus, gente, nós vamos para Goiânia agora. Quem vai dirigir para nós é o Júnior, viu? Ué, por que você olhou para lá, irmã Bruna? A senhora assustou? Por quê que a senhora assustou? Isso faz diferença? Ah, se as suas respostas estão sendo não, por que nós procuramos ajuda com quem não tem conhecimento? Andar com motorista inabilitado, somente se eu souber, e no ônibus cheio de gente, vou nada, né? E no dentista que, né, deixei, ir na nutricionista gorda também não quero. Mas a gente ouve qualquer pessoa, qualquer um chega para orientar e eu tô ali escutando, tô ouvindo. A pessoa tá me levando para o mau caminho, eu tô... Ah, que legal, fulano é meu amigo. Não é não, não é não. Não é seu amigo, não é seu colega, não. É um cego guiando outro cego. Eu falo aqui para os irmãos de todo coração, eu nunca orientei nenhum irmão por achismo. Alguém que me pediu uma orientação, falou alguma coisa, eu nunca falei para ele assim, ó, eu acho, não. Ou eu falo, irmão, a Bíblia, eu ainda uso assim, é a Bíblia, não é eu. A Bíblia nos orienta a fazer assim, assim, assado. Mas nesse caso seu, eu vou orar. O que é orar? É falar com Deus e ligar para o pastor Oswaldo, ligar para alguém maior, alguém que já tem experiência. Porque não é possível que um homem de 50 anos de ministério, né? Mais de 50 anos de ministério, talvez ele já passou por essa situação, ele sabe me auxiliar. Então isso, eu não posso simplesmente falar, não, eu acho. Não, irmão, a gente não orienta ninguém por achismo, tem que ter experiência. Eu acho tão interessante, né? A forma como a palavra de Deus trabalha em nossas vidas, né? Olha como a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Aqui nós vemos o versículo 40, isso a gente lê, igual a gente lê Bíblia, a gente não entende, né? Um fala assim, né, em cima, pode um cego guiar o outro cego. Legal. Aí depois o próximo aqui, o discípulo não está acima de seu mestre. O que tem a ver cego com discípulo? Aí logo embaixo você fala, já vê escrito assim, você está com um cisco no olho e quer tirar o cisco do olho do seu irmão? 3 versículos, aí o do meio, ele parece que contradiz, né? Tipo assim, um versículo ali imprensado entre um alerta do cego e o alerta do cisco no olho. Mas o que Deus, aliás, Cristo, né, está trazendo aqui para nós? Ele está falando para nós que se nós não ouvirmos o mestre não é o pastor, tá, irmãos? Deus. Se nós não ouvirmos Jesus, se nós não dermos ouvido para o Espírito Santo de Deus, nós vamos continuar sendo cego, querendo guiar outro cego. Nós vamos continuar com um microfone desse aqui dentro do olho, querendo tirar o cisco do olho do outro irmão. Ou seja, eu vou continuar tendo uma vida errada, uma vida torta e querendo ensinar as pessoas. Eu tenho que ter isso em minha mente. Esse versículo destaca, né, uma necessidade para nós, uma necessidade contínua de quê? Preparação, de alinhar o nosso coração com os valores do reino. O nosso coração, a nossa vida, o nosso caminhar tem que estar orientado de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o reino dos céus. E às vezes nós temos uma dificuldade grande demais. A hora que o pastor Fábio ontem falou aquelas palavras, né, que eu estava sentado bem atrás, acho que na última fileira de cadeira, antes daquilo ele fez uma pergunta.
Quem tem menos de 2 anos de cristão, de convertido aqui? Só uma irmãzinha que levantou a mão. O resto tudo tinha mais de 2 anos. Aí ele falou assim, quem já leu a Bíblia dos outros aí, todos, quem já leu a Bíblia pelo menos 2 vezes até hoje? Bom, capaz que ali 80% era obreiro, né, pastora? Obreiro, irmãos, 80%. Uma meia dúzia levantou a mão e olha lá. Foi por isso que ele falou daquela forma. Porque nós valorizamos tudo que o mundo nos impõe. Mas as coisas de Deus nós fracassamos. Nós fracassamos. Se falar que é para ler 4 capítulos da Bíblia, 4 capítulos da Bíblia por dia, não quer ser crente, não. Mas quer morar no céu, né? Não quer descer de jeito nenhum. Não quer descer, quer subir. Mas não quer fazer as coisas que Deus pede para nós, irmão. É tão interessante que, lendo isso aqui, a gente entende o quê, né? A importância que nós temos que dar a quem nós seguimos, a quem nós andamos, a quem nós convivemos. Eu vejo, né, muitas pessoas que falam igual, como é que chama as pessoas? O influencer da internet, do YouTube, ou sei lá, do Instagram, fala igual, se veste igual, anda igual, briga igual, quer ter o que o influencer tem. A gente vê muito isso, né? As pessoas querem viver igual influencer. Ah, não, mas fulano é meu guru, fulano é meu não sei o quê, fulano é que me direciona. E onde que Jesus fica nessa história? Porque às vezes nós valorizamos, nós ouvimos pregadores de internet. Quando eu falo pregadores de internet, são pastores que não têm igreja. O cara que fica lá só os profetas do Pix, os profetas não sei de quê. É disso que eu estou falando. Não estou falando de quem transmite uma mensagem, não, irmãos. Estou falando dessas pessoas. E às vezes você passando o dedo ali, dependendo da hora, você olha lá, tem 200, 300 pessoas assistindo aqui lá. Você fala, não acredito. Às vezes eu paro para ouvir o que a pessoa está falando, o que a pessoa está vendendo, porque eu fico incrédulo de como nós somos pequenos na nossa inteligência, de como nós nos deixamos nos levar por determinadas situações, por determinada pessoa, por determinadas falas que entram em nossos ouvidos, sem ouvir o que o nosso mestre, porque nós dependemos de quem nós seguimos. Se nós não seguimos a Cristo verdadeiramente, nós vamos seguir qualquer outra pessoa. Nós temos essa necessidade de seguir alguém. Nós temos em nós essa necessidade de se espelhar em alguém. Hoje talvez não seja tanto, mas antigamente a maioria dos filhos, você falava para ele, tipo assim, você vai crescer, você quer ser igual ao meu pai. Eles têm uma necessidade de ser igual a alguém, querer ter a formação. Né? Eu fiz uma cirurgia com o médico, nossa, eu queria ser médico igual aquele, porque ele é bom. Nossa, eu vi um advogado falando que nós temos uma necessidade, parece que de nos espelhar, mas nós esquecemos que nós temos que nos espelhar em Cristo. Nós queremos espelhar em qualquer um, menos em Cristo. Nós estamos sendo cegos, andando atrás de cego. E quem é conduzido, né? Quem está seguindo um cego, ou um líder que não tem verdade, um líder que não fala aquilo que a palavra de Deus manda te falar, um líder que fala aquilo que só massageia seu coração, aquilo que você sai da igreja e você fala assim, nossa, hoje eu recebi só bênção. Irmãos, ontem eu ouvi 4 ministração, a Renata estava com salmoura, né? Eu não estava com salmoura não, mas estava todo ralado. Ontem eu apanhei. Ministrações. Apanhei. De ouvir verdades. Verdades que eu tenho que deixar entrar no meu coração, eu tenho que ruminar. Toda hora eu tenho que pensar naquilo, e aquilo tem que me trazer uma transformação. Se é que eu quero morar no céu, não sou obrigado a ir para lá não, só vou se eu quiser. Só que esse se eu quiser ir para lá, depende da transformação da minha vida, depende da forma como eu vivo aqui. E às vezes nós não estamos dando conta, nós estamos seguindo qualquer um, irmãos. O processo, né, irmão, de preparação de um discípulo, né, para ele ser bem preparado, para ele ser aperfeiçoado, sugere um processo de
uso diário da palavra de Deus na sua vida, para você passar por um amadurecimento, para você passar por um alinhamento de acordo com a vontade de Deus. Se você não lê Bíblia, se você não busca, se você não medita na palavra de Deus, você não vai amadurecer. Eu falei sobre isso aqui com os homens, amadurecimento. O amadurecimento, ele independe da idade. O pastor está com 60, será que já amadureceu? Nem sei. Não é da idade. O amadurecimento nosso, ele depende do nosso buscar contínuo a Deus, da nossa intimidade com Deus. E às vezes nós estamos deixando isso em segundo plano. Nós temos uma dificuldade muito grande, né, de nos submeter, né, o nosso caráter para ser moldado. Nós queremos o caráter nosso mesmo, nós não queremos deixar Deus moldar ele. Eu não quero deixar Deus moldar quem eu sou, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, vai para o inferno assim, irmãos. Permita-se ser transformado, permita-se ser moldado. Mas para você se moldar, olha com quem você anda. E esse olha com quem você anda, você o mais honesto possível. Olha com quem você anda no seu trabalho. Olha com quem você anda na sua rua. Olha com quem você está se relacionando na sua vizinhança. Olha com quem você anda lá no seu colégio, na sua faculdade. Olha com quem você anda dentro da igreja. Que isso, passou dentro da igreja? Nem todos que estão na igreja vão subir, irmão. Nem todos. Nem todos. Infelizmente, eu queria que todos subissem, mas nem todos. Não é eu quem escolho, não é eu que decido. Mas é pelo meu viver, é pelo seu viver que você vai subir. Se você está vindo na igreja para passear, se você está vindo aqui para ouvir uma palavra, para ouvir um louvor que você achou legal, ótimo, amém. Mas se você não tiver transformação, vai ficar aqui. Se você não se permitir ser moldado, se você não ouvir aquilo que te transforma, aquilo que te confronta, você vai ficar aqui. Nós temos que permitir sermos transformados. Nós temos que permitir, né, trabalhar em nós. Nós precisamos, né, ter um cuidado grande demais, irmão, com o nosso orgulho. O nosso orgulho, às vezes, ele nos faz. Que às vezes, pelo meu orgulho, aqui agora, pelo meu orgulho no passado, eu não ouvia minha esposa muito, não. Mulher, vou ficar ouvindo mulher. Mulher safada. Aí eu vou falar para vocês aqui na frente dela, o que eu já aprendi com essa mulher, irmãos. Vocês não têm noção. Mas é muito. E olha que eu não escuto ela muito, não, entendeu? Ela fala, lê isso aqui, eu falo, não, isso é ruim, isso eu não vou ler, não. Não, lê isso aqui é bom para você aprender a conversar com os homens, conversar com os irmãos. Eu não leio de novo. Aprendi, irmão, muita coisa. Ela me dá aula sobre conversar com as pessoas, sobre a mente humana. Eu não era esse doce que eu sou, não, irmãos. Se fosse doce, era de Giló, sabe? Não tem ruim. A forma dela, e não é boazinha, não, tá? Não se pensar que é docinho, que não é, não. Mas a forma dela me conduzir, a forma dela me tratar, aprendi, mano, muita coisa. Muita. Por quê? Porque eu me coloquei numa posição de humilde, tirei o meu orgulho, o meu ego de mim, porque às vezes nós não sabemos. Às vezes, por eu ter aprendido isso com a senhora Renata, às vezes eu ainda uso isso. Às vezes a pessoa não ama, a pessoa fala, tem pessoa que fala determinada palavra para mim, se eu conhecer a palavra, eu pergunto na hora. Não, explica para mim o que significa aí. E já vi muitos cair, sabe? A pessoa usa uma palavra que nem conhece, e às vezes, por quê? Orgulho. Eu gosto de falar você, nós vai, nós vem. Faz diferença. Houve diálogo, houve entendimento, normal. Isso para mim não tem nada demais. Mas não era assim. Eu não era assim. Mas eu me submeti. Eu me permiti aprender. Aprender com quem? Com a minha esposa.
Mas você está aprendendo com ela, sim, ela tem situações que ela sabe muito mais do que eu, irmão. Tem um caminhão de informação, não sei nem o que, mais o que, mais o que. Eu não tenho nada, não. Eu só leio. Eu tenho lá uns 3, 4 cursos de teologia básica, média, e leio bastante. O suficiente para meu entendimento. Tenho curiosidade. Mas eu não tive a oportunidade de estudar. Aí ela teve também, não, mas ela é mais esforçada do que eu, ela estuda até hoje. E nós, né, nós não estudamos. Então nós temos que cuidar, irmão, para nós não termos, né, orgulho de achar que sabemos, principalmente. Olha o perigo que às vezes algumas pessoas cegas faz. O orgulho de achar que sabe mais do que a palavra. Você sabe que tem gente que se acha que sabe mais do que a palavra, né? Sabe quando uma pessoa sabe mais do que a palavra de Deus? É quando ele lê algo nítido, que está falando aqui, mas ele acrescenta algo dele. Não, porque aqui Deus está falando isso aqui. Não, Deus não está falando isso, não. Porque aqui Jesus falou para nós que um cego não pode guiar outro cego, só isso. Mas o que significa isso? Isso significa que uma pessoa que não sabe não pode ensinar. Não, o senhor está falando aqui que o cego, se ele for guiar o outro cego, não, ele não está falando. Então tem pessoas que acham que sabem, por quê? Por causa do orgulho. E às vezes esse orgulho, ele nos derruba, esse orgulho ele traz sobre nós maldição, irmãos. Não é aquela maldição hereditária que o povo fala, não, tá? Que lá no, biblicamente, aquilo não existe. Maldição hereditária, biblicamente, não existe. Mas eu falo a maldição que você pega com a mão de fazer sempre repetidamente o mesmo erro. A mesma arrogância, a mesma ignorância. A pessoa fala para você, ó, não pisa ali não, que se você pisar ali, você escorrega. Cair. Eu avisei para você, moça. Não, mas tem que ir lá, tem que passar por aquilo, né? E nós, às vezes, não entendemos isso. Aí a minha pergunta para nós hoje, na prática, quem você tem seguido? Quem você tem ouvido? Quem tem falado ao seu ouvido e você tem dado atenção? Qual assunto da sua vida você tem falado com as pessoas e depois você tem arrependido? Porque não era para você ter falado com aquela pessoa. O que você está fazendo de você mesmo? Aí a forma de dizer, né? Avalie se as pessoas que você admira, né? Escuta, né? Assim, os mentores, os influenciadores, o seu líder, os seus conselheiros, os seus amigos, se eles têm mesmo um caráter de quem segue a Deus, ou mesmo caráter de Cristo. Será que ele tem, essas pessoas que você está ouvindo? As pessoas que você conversa, as pessoas que você ouve, ele te fala a verdade? Ou ele te fala aquilo que te bajula? Ele fala a verdade para você ou aquilo que você quer ouvir? A Renata fala o que eu quero ouvir. Não fala. Eu pergunto para ela se eu sou bonita, ela só ri. Já entendi. Ela não fala. Aí se eu espremer ela, fala assim, você quer que eu minto? Eu falo, não, deixa quieto, né? Ela não fala o que eu quero ouvir. Eu fazendo regime, irmão, passando fome, ela olhou em mim e falou, você tá barrigudo de novo. Eu falei, misericórdia. Misericórdia. E eu amo, eu gosto. Eu quero ouvir, irmão, eu quero ser confrontado. Não adianta eu pagar consulta, eu comprar remédio e não sei o quê, e tentar comer saudável e ir para academia, do mesmo jeito. Alguém precisa me confrontar. E eu tenho que ouvir. Deixa eu ver lá no Space se isso é verdade, né? Se for verdade, vamos fazer um jejum aí pelo menos de 20 horas, né? Para ver se melhora. Então nós temos que ver, irmão, se a pessoa que está me influenciando, se a pessoa que eu estou andando lá dela, se ela fala para mim a verdade ou aquilo que eu quero ouvir. Se a pessoa está falando o que você quer ouvir, não é seu amigo. Ela é uma pessoa que está do seu lado ali por interesse ou por necessidade da sua amizade. E o interessante, irmão, nós temos a tendência de não nos tornarmos como eles são. Vocês devem lembrar, já até eu falei que eu trabalhava lá na antiga Barreira ali, né? Lá não era Barreira ainda, né? Em frente ali ao Vego.
Aí a noite inteirinha, parando o caminhão lá, do pessoal do sul. Aí chegava uma certa hora da noite, eu tava falando gauchês. Nunca morei no sul, não tinha relacionamento, tem ninguém na família. Por quê? Porque eu conversei demais com aquela pessoa. Nós temos isso em nós. Às vezes nós olhamos para a pessoa do nosso lado ali, começa a olhar todo dia para a mesma pessoa, todo dia. Rapaz, esse tênis é bonito, vou comprar um igual para mim. Pronto. Nossa, aquela calça que a pessoa veste ali é legal. Você já vê os jovens que de repente eles começam, põe a boina preta, põe a bota preta, roupa preta, aí depois faz mais não sei o quê, agora o cabelo é de tupete, agora tira o tupete, é porque viu alguém. Eu nunca usei tupete, nem tinha oportunidade, não sei por quê. Então, assim, se a pessoa usou tupete, não foi olhando para mim. Então, assim, porque a gente se espelha em alguém. Nós temos essa tendência. Então, olha para quem você está caminhando. Vê se aquela pessoa ali é exemplo para você. Um discípulo dificilmente ultrapassará a mentalidade da pessoa que está andando ao lado dele. Ou seja, você vai ser sempre menor do que ele. Ou seja, você vai absorver para você falhas, erro, pecado. O que aquela pessoa tem, você vai absorver. Não tem um provérbio, não é na Bíblia não, irmãos. Um provérbio que fala assim, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Quando a polícia pega alguém na rua e feio, e vai dar um baculejo, tem mais 2, 3 com eles, os outros 3 ele deixa embora. Escola tudo lá na parede, né? Todo mundo. Eu posso estar só dirigindo o carro, mas o cara que está dentro do carro é problemático. Todo mundo vai para a parede, até nós provar o contrário. Então diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aí eu quero nos convidar nessa noite para nós fazer um autoexame, né, dentro de nós. Ou seja, antes de tentar corrigir ou ensinar alguém, até dentro de casa, tá, irmãos? Antes de você tentar corrigir ou ensinar alguém, antes de você tentar tirar o cisco no olho do seu irmão, antes de você observar se o seu irmão é cego, peça para Deus tirar primeiro a trave do seu olho. Deus é quem vai tirar a trave do seu olho. Ele é quem vai mostrar o seu erro, ele vai mostrar a sua falha, ele vai mostrar onde você está pecando, o que você está fazendo de errado, que não está agradando ele, é Deus. Não é eu que vou apontar o erro para você. É você que tem que olhar para dentro de você, porque até se eu chegar e falar, não vai haver aceitação. Não tem aceitação, irmão. Quando a gente é confrontado assim no seu erro. Esse tempo atrás eu achei que eu ia dormir lá no escritório. Falei, eu vou levar um colchão lá pro escritório, vou mudar para lá. Não vou ficar aqui dentro do quarto, não. Toda hora a mulher olha para mim e fala que eu tô roncando. Toda hora. Mano, eu fui virar assim na cama, um clarão aqui no meu olho, eu olhei um celular aqui na minha cara. Gravando eu roncando para depois me mostrar. Irmão, eu não fiquei vermelho, não. Eu fiquei preto. Entendeu? Estressadinho. Falei, mas bagunçou mesmo o negócio aí. Sabe por que eu irritei? Porque eu fui confrontado na minha falha. Eu fui confrontado no meu erro. Eu tinha que achar ruim? Não, eu tava roncando mesmo. Então é eu que tenho que olhar para dentro de mim. É eu que tenho que ver, gente, eu tô roncando. Eu tenho que comer menos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não tenho que esperar as pessoas virem me corrigir. Porque a hora que vou me corrigir, eu vou estressar, vou ficar nervoso. Então corrija você mesmo. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos orar para Deus. Jesus, o Espírito Santo vir sobre nossas vidas. Tirar pessoas cegas de perto de nós, que está tentando nos conduzir, e para que nós também possamos, né, olhar para dentro de nós, tirar a trave que está no nosso olho, para que, se for necessário, a gente venha ajudar alguém a tirar um cisco do olho dele. Me ajude em oração aqui, pastora, por favor. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai,
Nós queremos nos colocar agora diante do Senhor, na tua presença, Pai, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, que a mão poderosa do Senhor venha sobre nós nesse momento, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, a palavra do Senhor foi trazida a cada um de nós, Pai. Agora nós queremos que o Senhor, Pai, o Senhor comece a fazer a obra em nossas vidas, comece a fazer a obra em cada um de nós, Pai. Pai, que essa obra seja, Pai, para que os nossos olhos sejam abertos, Pai, para que nós possamos ver e identificar, Pai, pessoas que estão tentando nos tirar do caminho do Senhor, pessoas que estão tentando nos levar para o caminho da perdição, pessoas que estão tentando nos aconselhar naquilo que nem ela sabe, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, nós te suplicamos, nós te pedimos, Pai, tira de perto de nós, Pai, tira essas pessoas que têm tentado, Senhor, trazer sobre nós, Pai, má influências. Senhor, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai, nos ensina a olhar para dentro de nós, Pai, nos ensina, Senhor, a corrigir os nossos erros, Pai, nos fortalece, Pai, para que nós possamos ter uma vida santa, uma vida santificada, uma vida na presença do Senhor, Papai. Oh, Senhor, vai trabalhando em nós, vai nos limpando, vai nos purificando, vai nos fazendo cada vez mais servos do Senhor, Pai. Traz sobre nós, Senhor, o refrigério do Senhor, a direção do Senhor, Pai. Pai, nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Nós queremos ser moldados, Pai, de acordo com a vontade do Senhor, Papai. Pai, limpa, Senhor, limpa a nossa mente, Pai. Nos dê entendimento na Tua palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, cada vez mais ser guiado, direcionado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Não permita que os teus filhos, Pai, não permita que os teus servos sejam enganados, Pai, sejam confundidos, Pai, sejam direcionados pelos maus, Senhor. Oh, Senhor, abre nossa mente, abre os nossos olhos espirituais, Pai, para que nós possamos ter entendimento e conhecimento, Pai, das pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Traz sobre nós o refrigério do Senhor, traz sobre nós a direção do Senhor, Pai. Nós te pedimos, Pai, nós te clamamos, Pai, nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Continua, Senhor, a fazer a obra em nossas vidas, continua a fazer a obra em nosso coração, continua a fazer a obra em nossa mente, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, obrigado pela palavra que foi ministrada aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Agora nos dê sabedoria, Pai, direcionamento para que nós venhamos a pôr em prática em nossas vidas, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor vá de encontro, Pai, a cada lar, cada família que representada seja alcançada pelo Senhor, Pai, pela Tua graça. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe até aqui em segurança, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quantos creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.